Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no nosso programa de hoje vamos comentar do mercado de fertilizantes. Vamos falar da Índia, que está entrando em uma nova licitação para importação de ureia e isso preocupa o mercado brasileiro. Eu vou comentar de produtos biológicos que crescem a passos largos no Brasil. Você vai ver que uma empresa genuinamente goiana ganha o primeiro lugar como a melhor do Brasil. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais, e vamos falar de mercado econômico brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubo, ANDA, ao antecipar os números, a Reuters aponta que as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro fecharam o primeiro trimestre com aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado, para 9,4 milhões de toneladas, em meio a uma colheita recorde de grãos. Em março, as entregas somaram 2,3 milhões de toneladas, alta de 13,6% na comparação anual, segundo a entidade, que reúne empresas como a norte-americana Mosaic e a norueguesa Yara. O resultado vem puxado pela expectativa para a colheita recorde e o bom trânsito logístico, aliados a empenho do setor em garantir as entregas no tempo certo para os produtores agrícolas. O Brasil já terminou de colher uma safra de soja com volume jamais visto, cerca de 170 milhões de toneladas, enquanto caminha para uma colheita abundante de milho. O Brasil, uma potência agrícola que importa cerca de 90% dos fertilizantes que consome, registrou importações de 8,49 milhões de toneladas no primeiro trimestre desse ano, avanço de quase 14% ante o mesmo período de 2024. Em março, os desembarques do produto importado somaram 2,49 milhões de toneladas, com aumento de 24,3%. Já a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou março deste ano com 535 mil toneladas, representando uma queda de 6% na comparação anual, embora tenha subido 10% no primeiro trimestre para 1.680.000 toneladas. E falando do mercado de fertilizantes, a Índia está entrando com uma nova licitação para importação de ureia, e isso preocupa o mercado brasileiro. A Índia lançou na última semana uma nova licitação para importação de ureia, medida que já era amplamente esperada pelo mercado internacional em razão da aproximação da safra Kharif, período de alta demanda por fertilizantes lá na Índia. Segundo o relatório semanal de fertilizantes da consultoria Stonex, o anúncio não surpreendeu investidores e analistas do setor, mas pode reforçar a tendência de firmeza nos preços mundiais da ureia. A Índia é uma das maiores compradoras de fertilizantes nitrogenados do mundo. Historicamente, durante o período de licitação indiana, investidores acompanham atentamente esse evento. Isso porque a possibilidade de que a Índia adquira uma parcela relevante dos estoques disponíveis no mercado mundial pode gerar pressões de alta, especialmente quando a oferta mundial já se encontra limitada, como é o caso atualmente em função de restrições na produção em países como Egito, onde cortes no fornecimento de gás natural reduziram a produção de nitrogenados. Pelo menos
É o que explica o analista de inteligência de mercado da StoneX, Thomas Pernias. Enquanto isso, o mercado acompanha a situação da China, onde existe a expectativa pela retomada das exportações de ureia. A liberação chinesa poderia exercer pressão de baixa sobre os preços internacionais, dependendo do volume exportado. E agora vamos comentar de produtos biológicos que crescem a passos largos aqui no Brasil. O uso de agentes biológicos na agricultura deixou de ser uma opção e se consolidou como uma estratégia indispensável para quem busca produtividade, sustentabilidade e economia. De acordo com a MyFarm, produtores estão adotando bioinsumos como fungos, insetos, bionematicidas e bioestimulantes, porque eles entregam resultados claros, menor perda, menor custo e menos riscos para a lavoura. Mais do que controlar pragas, o uso de biológicos representa uma maneira de equilibrar o ambiente, atender às exigências de um mercado cada vez mais atento à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, manter altos níveis de produtividade. Na soja, por exemplo, o manejo correto é decisivo. A produção cresce, mas os desafios permanecem, especialmente nas áreas em sucessão com milho, algodão, trigo, feijão, onde pragas e doenças continuam sendo uma ameaça constante. Além de reduzirem a necessidade de defensivos químicos, os biológicos garantem mais segurança para o solo, para o trabalhador e para o consumidor. Quando aplicados de forma correta, eles se estabelecem na lavoura, promovem equilíbrio biológico e reduzem significativamente os custos com insumos. A tecnologia dos biológicos vai muito além do controle de pragas. Ela inclui bionematicidas, bioestimulantes, condicionadores de solo, indutores de raízes e redutores de estresse oxidativo. O resultado é percebido tanto no campo quanto na imagem do produtor, que entrega uma soja mais limpa, sustentável e alinhada às exigências do mercado. E agora vamos falar um pouquinho da carne bovina para exportação. As exportações de carne bovina seguem em altíssimo nível, com o país caminhando a passos largos para mais um recorde de embarques. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 173.800 toneladas na primeira quinzena de maio, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. Esse número ele representa uma alta de 23,7% frente ao mesmo período de 2024, período que no mercado atacadista a semana iniciou apresentando aí preços acomodados. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, o ambiente de negócios volta a sugerir por uma recuperação, vamos dizer assim, dos preços, mesmo que isso ocorra de maneira comedida, considerando a entrada dos salários na economia, que motiva a reposição ao longo da cadeia produtiva. O mercado físico do boi gordo, ele iniciou a semana apresentando alguma alta nos preços. E de acordo com o analista e consultoria das safras e mercado, as escalas de abate começam a encurtar e atualmente estão em 7 dias úteis. Na média nacional, a maior dificuldade está na aquisição de boi gordo, em especial animais jovens. Ainda existe boa disponibilidade de fêmeas no mercado brasileiro e o movimento de alta já se faz presente em praças como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Ainda isso ocorra de maneira moderada. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou agora o seu relatório de junho, mantendo inalterada a estimativa para a produção mundial de soja na temporada 24-25. A notícia traz um sinal de estabilidade para o mercado da oleaginosa,
um dos principais pilares da agricultura mundial. Em contrapartida, as projeções para a produção global de milho também foram revisadas para cima. Essa elevação nas expectativas pode indicar um cenário de maior oferta do cereal, impactando preços e estratégias de comercialização para produtores e compradores em todo o mundo. O relatório do USDA é aguardado com grande expectativa pelo setor agrícola, pois suas estimativas influenciam diretamente as decisões de plantio, investimento e comércio. A manutenção da estimativa para a soja pode trazer um respiro aos produtores, que enfrentam desafios climáticos e também de mercado, enquanto o aumento para o milho sugere um cenário mais favorável para a safra do cereal. Os detalhes completos do relatório estão sendo analisados por especialistas e as repercussões no mercado devem se desenrolar nos próximos dias. Produtores, cooperativas e empresas do agronegócio já estão atentos aos desdobramentos dessas projeções. E agora você vai ver e conhecer uma empresa genuinamente goiana que ganhou o primeiro lugar como a melhor empresa do Brasil. Confira. A Planalto Tratores é uma empresa genuinamente goiana, uma empresa familiar que está há décadas no mercado do agronegócio goiano. E fomos surpreendidos aí no mês passado com um prêmio muito importante para nós, que é o Dealer Excellence. Nós ficamos em primeiro lugar na rede nacional Valtra, a melhor revenda do Brasil. E para nós, com muito orgulho e muita felicidade, a gente recebe isso e isso representa que estamos no caminho certo e é fruto do resultado de todo o trabalho que a gente faz do dia a dia. São pontos importantes, são mais de 40 indicadores que são avaliados, dentre eles os indicadores comerciais, aí quando eu falo em market share, participação de mercado, nós temos um dos maiores market share do Brasil. Qualidade, que é outro pilar muito importante que é avaliado, nós estamos falando aí em experiência do cliente, é um ponto onde a gente preza muito pela melhor experiência do nosso cliente Planalto. Treinamento e capacitação da nossa equipe, porque a gente só consegue atender bem o mercado quando a gente tem pessoas treinadas e capacitadas. Tecnologia, onde a gente traz toda a inovação que a Valtra tem para oferecer para o mercado. E a cobertura comercial, onde a gente tem um time muito bem preparado para estar a campo, atendendo o nosso cliente a contento e no tempo que ele precisa. E com relação a um outro ponto que é muito importante, que é o financeiro, que eles avaliam também. E aí nós estamos falando em resultado da operação Planalto e a capacidade de crédito. E isso a gente preza muito. Então, juntando esses três pilares, e nós estamos falando aí com mais de 40 indicadores, nós tivemos a melhor pontuação da rede Valtra. E eu queria, aproveitando a oportunidade, agradecer a cada colaborador Planalto que fazem parte da nossa família, que veem o trabalho, que vestem a camisa, que são engajados, que realmente fazem a diferença no dia a dia. A vocês, clientes, amigos e parceiros e fornecedores, que faz a gente realmente fazer a diferença no dia a dia, que estão próximos de nós, que nos avaliam nas avaliações da fábrica e que nos pontuam merecidamente com uma pontuação que nos faz ter uma premiação e uma validação pela nossa montadora. Então, eu só posso dizer que para nós é uma retribuição grande do que a gente faz com muito amor, com muito carinho,
há muitos anos. Isso pôde nos credenciar também agora, nesse exato momento, assumir mais um estado brasileiro, que é o estado do Tocantins. Então a Planalto expande as suas operações, já assumindo a primeira operação em Araguaína, onde a gente vai trabalhar com a marca Valtra e Fendt para atender com a mesma qualidade, com o mesmo empenho e com a mesma responsabilidade que a gente atende aqui em Goiás, também o nosso mercado tocantinense. Então agradeço de coração a cada um de vocês e dizer que é um privilégio poder receber da nossa montadora um título de melhor concessionário do Brasil. Gratidão a cada um de vocês. E depois do intervalo, eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar do mercado econômico brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar do mercado econômico brasileiro que vem balançando e preocupando todos os setores produtivos e econômicos do nosso país. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Tudo bem, Toninho, né? Uns probleminhas econômicos aí, mas tudo bem. Probleminhas. Realmente você falou muito bem. O pior de tudo isso, Márcio, é que, de maneira geral, a maioria das pessoas, às vezes, não entendem esse palavreado que nós estamos vendo aí, é IOF, LCI, LCD, L não sei das quantas, é tanto L que tem, tanta sigla que tem, que a gente falava, caramba, mas o que é isso aí? Então, essa IOF que está se falando e que o governo já foi lá, quis aumentar, voltou para trás, agora está jogando de uma outra forma. Resumindo, o governo quer, de qualquer maneira, aumentar o imposto sobre tudo aquilo que a gente faz aqui no país. E isso vai complicar a nossa vida, não vai? Sim, Toninho, e especificamente a gente falando da questão do IOF, né, o que ocorre? Esse é um imposto que ele incide sobre as operações financeiras, desde transações de cartão de crédito até as operações de empréstimo. E o que ocorre? Né? O governo mudou agora, a partir de 1º de junho, as alíquotas do IOF sobre as operações de contratação de crédito para empresas. Né? E as taxas subiram de uma forma gigante, né? Se você pegar aí o IOF que você paga na contratação, ele passou de 0,38 para 0,95, ou seja, 150%, né, de elevação. E a mesma forma ocorreu no IOF ao dia e no teto anual. E o que isso faz? Com que o custo de captação de recursos para as empresas, né, suba de uma forma, né, aí exponencial, que vai tornar tudo mais caro, tudo mais custoso. Para a pessoa física, né, o governo só fez essa mudança nas operações internacionais aí de cartão de crédito. Então, o que a gente já está enxergando aí no médio prazo? As empresas, né, dada essa limitação que elas não conseguem contratar mais crédito para aumentar a produção, e as operações para a pessoa física continuam nas mesmas taxas, a gente vai ter um cenário aí muito provável de ocorrer de uma aceleração ainda, né, maior da inflação. A gente já tinha a taxa Selic que subiu muito nos últimos anos, né, nos últimos meses aí, hoje já aí em 14,75, que já encarecia o crédito. Com esse IOF nessas taxas aí que a gente está vendo, essa situação de elevação de custos e pressão, né, vai ser ainda maior. Resumindo tudo isso que o Márcio falou para a senhora que está nos acompanhando, para o senhor que está nos acompanhando, é muito simples de entender. Basicamente, todas as indústrias brasileiras, as empresas brasileiras,
Elas pegam dinheiro emprestado em bancos, elas pegam do governo federal, no BNDES, ou para plantar soja, para plantar pepino, para plantar tomate, para plantar milho, para comprar boi, para comprar frango, enfim. As empresas vivem desse jeito, trabalham desse jeito, pegam empréstimo. Então, quando sobe, como está subindo agora, a taxa Selic que foi lá para cima, o dinheiro que uma empresa pega, que um produtor pega, para poder produzir, fazer alguma coisa, esse dinheiro fica mais caro, o juro é muito mais caro. E o que nós fazemos como empresários? Nós repassamos para você, que é a ponta, que é o comprador. Então, aquele tomate que a senhora vai comprar, aquele milho, aquele óleo de soja que a senhora vai comprar, aquele sapato que a senhora vai comprar, fica muito mais caro. É isso, para tentar entender. Então, esses aumentos refletem diretamente no seu bolso, no bolso do consumidor. Acho que para tentar entender é isso, né, Márcio? Sim, Toninho, fica muito claro da forma que você explicou aí, porque toda essa cadeia de fatores, né, desde o aumento lá da taxa Selic, que, né, por sinal, encarece muito mais ainda a dívida pública, ou seja, começa a virar uma bola de neve difícil de resolver, porque o dinheiro fica mais caro para o governo tomar emprestado, ele continua gastando, ele precisa de mais arrecadação, sobe os impostos, fica aquilo que a gente chama aí, né, de um ciclo vicioso na economia. Então é preciso, a gente vem repetindo isso aí, mas nunca é demais falar, o governo precisa, né, começar a controlar suas contas, suas despesas, para que essa conta feche. Né? Hoje, por exemplo, com todo esse cenário econômico, as agências de risco vêm rebaixando, né, a nota de grau de investimento do Brasil, e isso faz com que fique uma situação ainda pior. E o que tem ocorrido com a inflação, a gente observa somente ao longo de 2025? Ela tem pesado mais para a população mais carente. Quando a gente olha a inflação por faixa de renda hoje, ela é mais alta justamente na faixa de população de renda muito baixa. É aquela população que ganha aí, né, a renda familiar domiciliar de no máximo R$ 2.200 por mês. É quem mais está pagando pela inflação. Só nesse ano, até agora, no acumulado do ano, já passa de R$ 2,99. Enquanto para as populações que têm renda maior, de alta renda, está em R$ 2,29. Bom, isso que o Márcio acabou de falar, e aquela explicação que nós demos aí, muita gente pensa assim, eu não pego dinheiro em banco, eu não pego dinheiro emprestado, deixa subir. Sim, deixa subir, mas só o empresário que pega o dinheiro emprestado, ele vai produzir aquilo que você às vezes está querendo comprar. E às vezes o ano passado custava 5, hoje está custando 7, 8. E automaticamente a classe que recebe menos é a que está pagando mais alto. Você pode não estar sentindo agora, mas deixa daqui 90, 100, 120 dias, 6 meses, você vai ver o que vai acontecer com o seu bolso a continuar do jeito que está indo. Se o governo não cortar urgentemente o gasto que ele está tendo com viagens e uma série de coisas que estão acontecendo nesse país, nós vamos quebrar. Pode ter certeza absoluta disso. É um risco que a gente corre, né, Márcio? Sim, Toninho, vem sendo feito alertas, né, constantemente, e até por agentes do próprio governo, Tribunal de Contas, da União, tem feito alguns alertas nesse sentido. E por que essa inflação vem afetando justamente as classes mais baixas, né, quem tem renda menor? Devido a itens, por exemplo, como alimentação, como você falou, né, o produtor que toma um recurso emprestado para plantar uma soja, um milho, né, uma indústria que toma um dinheiro emprestado ali, né, uma indústria de arroz, um laticínio que toma um dinheiro emprestado para ampliar a sua produção, acaba tendo esse custo mais caro e isso é repassado, né, no preço do produto. Então, né, é temerário quando qualquer órgão ou qualquer entidade falar, como você falou, não, eu não tomo dinheiro emprestado, mas aquilo que você compra em alguma parte ali da cadeia produtiva tem um dinheiro que está ali. É verdade, infelizmente. Bom, Márcio, eu agradeço imensamente a sua participação no nosso programa.
Esse é o tipo de conversa que a gente teria que ter quase que todo dia para alertar a população o que realmente está acontecendo. Eu agradeço muito e espero trazê-lo, você sabe disso, mais vezes aqui o mais rápido possível. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, Toninho, sempre à disposição. Obrigado, meu irmão. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: ser humilde com os superiores é uma obrigação. Com os colegas é uma cortesia. E com os inferiores é uma nobreza. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.